para mim. Os livros do Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas, mostram muito isso. Para que o aluno importe a matéria, português, matemática, história, empreendedorismo, seja lá o que for, para que o aluno importe para dentro do seu cérebro aquela matéria, primeiro passa pelo coração. Então aquela ideia de que existe a mente e o corpo, né? Que existe o racional e o emocional, caiu por terra. Não existe isso, o que existe é uma unidade e nós aprendemos por meio das emoções. Quando um professor mostra que se importa com a sua matéria e prepara uma aula, não só cuidando da parte pedagógica, mas também da educacional. Como eu vou cativar esse aluno, como é que é a minha dicção, como é que é meu carisma, meu manejo de sala de aula, como é que eu faço a mediação de conflitos, como é que é o meu brilho no olho, o uso da tecnologia. Quando realmente esse professor está empoderado, preparado, motivado para chegar no seu melhor, ele tem como tocar o aluno. Tocou o emocional do aluno, aí o aluno começa a importar o professor para dentro de si, porque a gente aprende quando se identifica com o professor. E a pergunta que a gente tem que se fazer não é como eu faço o aluno se motivar. A gente tem que pensar, eu, professor, sou um modelo inspirador ao meu aluno? Que modelo sou eu? Porque o professor, ele pira ou ele inspira? Já parou para pensar nisso? Se um professor de língua portuguesa inspira o aluno, a leitura, ele vai depois saber entender um contrato, vai saber ver uma propaganda, vai olhar o horário eleitoral e conseguir ter raciocínio para discernir entre propostas, vai saber se colocar numa reunião de emprego, ele está inspirando o aluno. O mesmo exemplo serve. Um mau professor desmotivado ou despreparado de língua portuguesa pira o aluno. O aluno enlouquece porque ele vai se sentir o quê? Incapaz e desempoderado. Então, uma das principais atitudes que a gente tem que pensar é o seguinte: como eu estou preparando o meu educador para que ele prepare um aluno a partir de uma inspiração. Porque se o grande foco da escola for preparar o aluno para o ano seguinte, para o ano seguinte, para o ano seguinte, essa escola já não motiva mais. Não motivava muitos de nós quando éramos crianças, mas o horizonte cultural, social, político do Brasil era outro. Hoje a família está muito mais ali, debatendo tudo, as regras estão muito mais suaves. Hoje a gente vive no que o Zygmunt Bauman, um sociólogo importante, fala, um mundo líquido, em que regras, referências, limites, valores estão sendo debatidos. Isso é bom, que criamos diálogo, criamos troca, criamos interação. Antigamente a empresa criava um produto, o consumidor comprava o que tinha, era o quichute preto. Era o carro que você tinha que esperar para te entregar. Hoje não, você entra na internet, você já mostra lá, você customiza seu carro. Hoje o mercado define o que a empresa cria. Hoje os pais dialogam com os filhos. Hoje as pessoas dialogam com as marcas. Então a gente tem que entender que a disciplina vem da construção de um seguir ao outro e que o professor, que é inspirador como pessoa, como modelo, que valoriza a sua matéria, que realmente ama o que faz, que trabalha com brilho no olho, num contexto também motivador para ele, tem uma chance de se tornar um modelo inspirador que vai criar um aluno que dê resultado. Mas qual o resultado? A gente não pode pensar pequeno, a gente não pode pensar em passar de ano. A escola não pode ser aquilo em que o aluno vai para um contexto para passar de ano, não. A escola tem que ser uma ponte, porque para mim resultado é o aluno que transforma a sociedade. Isso é o pensar além. Para mim o aluno que realmente está preparado é aquele que tem um projeto para a vida, não um projeto de vida só. E é por isso que a gente colocou aqui esse nome. Projetos de vida, porque a gente não tem que pensar num projeto, a gente pensa num projeto financeiro, num projeto ambiental, num projeto social, num projeto afetivo, num projeto familiar. A gente tem que olhar a vida como um todo. E assim como a gente não pode falar de projeto de vida com uma palestra lá no ensino médio, pode ser tarde. A gente tem que falar ao longo de vários anos, tem que começar na educação infantil. A gente não aprende matemática tendo uma palestra maravilhosa de matemática no 3º ano médio. Por quê? Porque é uma construção de uma competência. Agora, as competências educacionais têm que dar junto com as competências pedagógicas, e é isso que eu quero falar. Porque motivação se constrói. O que é a motivação? O motivo para uma ação. Então, só resumindo, o professor automotivado, professor preparado, professor que traz significado para a sua matéria, mostrando-a como ponte para a transformação da vida,
para a melhoria da sociedade, para a construção da nobreza do caráter, empoderando o aluno para ser o melhor para o mundo, está ajudando já na sua atitude a trabalhar a favor de uma disciplina e de uma motivação transformadora. Todas as profissões, simples assim. E aí eu deixo uma pergunta, agora que a gente está indo para a nossa parte final da nossa conversa. Deixo uma pergunta. Será que neste horizonte do empreendedorismo, de um mundo mais líquido e incerto, com mais desafios, a escola ainda é importante? Levanta a mão uma última vez, assim, vamos fazer uma enquete para você sentir aí onde você está. Levanta a mão quem diria, neste horizonte competitivo e desafiador, a escola se torna ainda mais importante do que no passado, e quem acha que não, então agora é com o aluno. Será que a universidade, a escola, ainda faz alguma diferença? Levanta a mão. Ok? Então vamos ver uma pesquisa que mostra justamente o seguinte. Quando se pesquisa os grandes diretores, superintendentes e presidentes das multinacionais, o que aparece? 60% deles estudaram entre as melhores instituições. 20% aquela que era indiscutivelmente a melhor. Ou seja, 8 em 10 pessoas que lideram o nosso país estudaram em grandes universidades e vieram, claro, estimulados pelas suas escolas. Estimulados na parte educacional e comportamental. Imagina se você tem ao longo dos anos aulas, atividades, experiências, como esse filme que eu vou mostrar, e depois debatendo como é que famosos, como é que pessoas, de alguma forma, que são notórias nas suas áreas, como é que elas chegaram lá. Olha que bacana, já já a gente volta. After being cut from his high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teachers said he would never amount to much. Was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. A high school dropout whose personal struggles with drugs and poverty culminated in an unsuccessful suicide attempt. A teacher told him he was too stupid to learn anything and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound. They have no future in show business." His first book was rejected by 27 publishers. His fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never tried anything new.